Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um webinar realizado pela Big Company. Bom, nesse momento gostaria de agradecer a disponibilidade de todos que conseguiram, participar aqui da nossa call, nosso bate-papo que vai rolar, tá? Antes de começarmos também, eu gostaria de apresentar um pouquinho aí sobre a Big Company, tá? Para quem ainda não conhece, vejo também que na nossa sala tem bastante nomes conhecidos, então já é mais um agradecimento aí para vocês também, tá bom? A ideia hoje é a gente falar sobre a solução que fornecemos da Safetica, tá? E como que ela consegue levar o nível de segurança da empresa de vocês e principalmente se adequar à parte da LGPD. Tá bom? Fora isso, a gente vai explorar algumas curiosidades da plataforma também, tá? Não só apenas a parte de Data Loss Prevention, né? A parte de DLP mesmo, mas como que essa ferramenta ela pode aumentar o ganho de produtividade dos colaboradores, tá bom? Então vai ser um bate-papo bem interativo. Eu convido vocês também a participar isso com a interação no chat. Tá? A gente gosta de rolar o nosso webinar, o nosso workshop aqui como se fosse um bate-papo mesmo. Então, já adianto para vocês que podem ficar à vontade para mandar as dúvidas, as questões que a gente vai ir respondendo periodicamente aqui para vocês, beleza? Bom, antes de apresentar o nosso convidado especial de hoje, como eu tinha comentado, eu gostaria de fazer uma breve apresentação aqui da Big Company, tá? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Gustavo Rolim, eu faço parte aqui do time tanto de pré e tanto de pós-venda, sou coordenador técnico da área, tá? Qualquer questão de feedback dos nossos atendimentos, vocês conseguem contar comigo também, tá bom? Tem o meu contato aí no canto direito inferior, tá bom? Onde vocês conseguem entrar em contato também para que a gente faça um bate-papo também mais particular, beleza? Bom, falando sobre, um pouquinho sobre a Big Company, para quem ainda não conhece, né? Um pouco sobre a história em si, a nossa visão, missão e os valores também da empresa. Hoje a gente tem um foco de revenda 100% em cibersegurança, então hoje a gente trabalha com um ecossistema de soluções e principalmente consultoria de serviços, tá? Então, hoje a gente tem essa referência, essa mão no mercado também, tá? Em questão ali de cases que trabalhamos também, a gente hoje atua mais ou menos com uma base de 3.000 clientes ativos também, então é, a gente tanto fornecendo a questão das licenças em si, mas também fazendo a parte de consultoria técnica. Isso é bem importante também. Acabo que levo isso como um diferencial nosso também, até porque a gente consegue replicar e fornecer a solução, mas também todo um processo de pré e pós-venda. Tá? Então, se vocês precisarem aí de um apoio técnico em questão de implementação, higienização, health check, treinamentos, a gente consegue atuar também para o time de vocês, beleza? Hoje, só para vocês terem uma ideia, em questão de licenciamentos, a gente tem mais ou menos cerca de 200 mil licenças já vendidas, né? Nesse período de tempo, que é mais ou menos 15 anos de histórias aí atuando na parte de cibersegurança, tá bom? Outros cases que eu gosto de também deixar em destaque, tá? Em questão de parcerias em si, a gente é parceiro de alguns fornecedores Platinum, né? Então, Kaspersky, E7, Bitdefender, tá bom? E também temos toda a parte de certificados, tanto técnico, tanto de vendas também, para conseguir apoiar vocês da melhor maneira, tá bom? E principalmente da solução que a gente vai estar abordando hoje, tá? Que é a solução do Safetica. Hoje a gente tem todo um time preparado para fazer para vocês o processo aí de apresentação e o processo também ali de prova de conceito, caso necessário, beleza? Bom, explorando um pouquinho mais do que a gente consegue atender e sendo bem breve também, tá? Para que vocês consigam conhecer um pouquinho sobre cada fração que a gente atua no nosso ecossistema, eu trago para vocês aqui um pouquinho dos nossos serviços, né? E os nossos produtos também. Então, hoje a gente trabalha com categorias de cibersegurança, tanto iniciando ali na parte de proteção de endpoints, então EDR, XDR, atendemos também com outros fabricantes, tá? De mercado, ok? Caso vocês tenham algum tipo de deficiência, dificuldade em partes, por exemplo, de backup, disaster recovery, cloud computers, a gente consegue também trazer esse foco para vocês com um time especializado, tá? Então isso é muito bacana também, porque acaba que muitas pessoas que acabam conhecendo a marca Big Company conhecem a gente por soluções de antivírus, mas a gente também tem um leque ali de opções e alternativas para vocês aí, né, na parte tanto de infraestrutura
tanto de cibersegurança, tá? Aí falando um pouquinho mais sobre outras demandas que a gente consegue atuar, né? Hoje a gente tem soluções ali para a parte de PAN, da parte de cofres de senhas, né? Então, gestão de acesso privilegiado, como você consegue também elevar e fazer uma segurança das suas credenciais, isso é muito importante também, né? Dentro aí do nosso ecossistema mesmo, ok? Temos toda a parte de consultoria e conscientização, né? Hoje temos soluções para isso também, de campanha de phishing, de treinamentos, e eu coloco também a marca Big Company ali no canto, como também um time que faz para vocês a parte de consultorias, tá? Então, hoje a gente tem todo esse apoio também para caso, se necessário, vocês precisarem realizar um treinamento, uma palestra sobre conscientização de funcionários, a gente consegue também atender e personalizar esse serviço para vocês, ok? Temos as camadas em si um pouco mais superiores de Firewall, né, de Cloud, também que a gente consegue ali atuar hoje trabalhando com marcas fortes no mercado, né, como por exemplo Fortinet, Sonic Wall, Sophos e Watchware, né? Então a gente atua com essas marcas também e coloca o licenciamento diversos também, porque a gente acaba sendo parceiros Microsoft, tá? E também parceiro de outras marcas como Autodesk, enfim, ok? Bom, eu não gostaria de me estender tanto, até que não é o intuito da nossa conversa hoje falar exatamente sobre outras marcas, né? Mas em si do Septica. Gostaria de convidá-los também, caso vocês chamou algum tipo de solução mais atenção para que a gente faça um bate-papo mais direcionado também, tá? E consiga fazer um projeto aí junto com vocês, ok? Mas para concluir também, como eu tinha comentado, hoje a gente tem um time focado na questão de serviços da Big Company, né? Isso aqui são basicamente alguns dos nossos serviços que a gente consegue atuar, 4 dos principais, ok? Que traz aí o benefício de suporte, de consultoria para vocês no período de licença utilizada das plataformas, tá? Tanto também da licença e do produto que a gente vai falar hoje do Safety, tá? Então, hoje a gente tem tanto serviços básicos, né, para operar já um ambiente, né, então Silver, onde ele vai te trazer uns benefícios ali, né, só de você ser parceiro Big Company, abertura chamado com o nosso time, então vocês têm toda a questão ali de solução de problema conosco também, né, então isso é muito bacana, tá, a proximidade entre o parceiro e o cliente final, ok, até mesmo serviços mais elevados, né, como monitoramento, como serviços, por exemplo, com alto nível de disponibilidade, uma SLA bem mais apertada para que você consiga ali ao máximo ter o seu ambiente operando com mais segurança e maturidade, tá bom? Basicamente, esses slides aqui depois eu consigo compartilhar para vocês via datasheet, tá? Para que vocês consigam ali depois dar uma revisada em cada tipo de solução ou até mesmo serviço, ok? Bom, gostaria de convidar agora o Alexandre, tá? O Alexandre, ele é pré-vendas no nosso parceiro distribuidor EasyWord, ok? É um grande prazer, ele acaba pela nossa aproximação, a gente virou amigos ali também, direto a gente se encontra em eventos, então grande prazer dividir aí com você esse webinar, Ale. E vem conosco aqui. Ah, que fofo, cara. Bom, Cara, coisa você boa, viu, hein? né? Hoje eu tô. Bom dia a todos. Coisa boa. Cara, eu tô achando esse chat muito parado. E você, Gustavo? Você não tá achando, cara? Ninguém deu bom dia, Eu ninguém tô falou achando parado, nada. pessoal. Meu, eu tô ficando triste já. Ninguém vai dar nenhum bom dia no Vamos ver se as chat, meninas. cara. Que isso, Pô, gente? verdade, cara, verdade. Eu Ô, falei durante 15 minutos, ninguém mandou bom dia, hein? ninguém falou, pô, Beleza, vamos legal. dar uma. Pessoal, pode se soltar aí durante a Isso. apresentação aqui. A gente vai fazer basicamente um podcast, tá? Trazendo alguns casos também. Então, se vocês precisarem mandar alguma coisa, a gente consegue trazer, tá? Ah, tá. Ah, tá. Olha o Fábio. O Fábio se soltou já. Ele falou assim: fiquei com medo de receber um. Oh, Que que fofo também, fofo, faz né, cara? parte. Boa, Aí, ó, tá Fábio, vendo? boa. Valeu, Coisa valeu. boa. Tainá tá na missão de movimentar o chat nosso também, tá? Ela faz parte do nosso time de marketing, então qualquer coisa ela vai respondendo também. Eu acho que é mais fácil um que fofo da Tainá, né, do que do Ale. Fala aí, Fábio. Mas perfeito. Bom, bora lá, eu vou parar de compartilhar a tela aqui, tá bom, na minha Claro. apresentação, tá bom? A gente vai deixar
Sem dúvidas. A gente vai deixar a nossa apresentação bem didática, tá, pessoal? O Alexandre vai direto para a console de gerenciamento, então a gente vai Isso mostrar aí. alguns cases ali, o que, que a plataforma ela consegue atender tecnicamente para que a gente consiga elevar aí o nível de maturidade e de segurança da empresa de vocês. Boa. Vamos lá então, sem muita enrolação. Pessoal, brincadeiras à parte, tá? Como o Gustavo já até comentou, meu nome é Alexandre, faço parte aqui da equipe da ESE, sou engenheiro de soluções, também faço um pouquinho de pós e pré-vendas nesse caso. Um dos meus produtos no qual eu tenho mais foco é o Seixca, que no caso é o que eu vou comentar hoje com vocês. Não pretendo me estender muito, eu não quero que seja algo maçante de se ouvir, né? Logo cedo, por assim dizer, mas eu gostaria de dar alguns insights aqui para vocês. Eu já vou compartilhar a tela, mas eu gostaria de deixar algumas coisas bem claras, né? Primeiramente, a Safetica é uma empresa, pessoal, que está atuando com DLP desde 2007. Por que que eu dou tanta ênfase nisso? Com o boom do LGPD e outras requisições, né, que eventualmente apareceram aí mercado afora, um monte de empresa, não estou entrando no mérito se isso é bom ou se isso é ruim, obviamente, mas várias empresas começaram a desenvolver DLP para surfar com a onda, por assim dizer, né? Novamente, não estou Exato. falando que a qualidade dos produtos sejam ruins, né? Porém, deixo bem claro, a Seixca, como está desde 2007 apenas atuando com DLP, pessoal, é uma vida dedicada a esse módulo. Então eu peço que vocês tenham um carinho maior com essa solução, até porque um outro dado que eu gosto de trazer é que o Brasil é o maior consumidor de Seixca aqui da América, daqui desse lado da América, por assim dizer, né? Nós temos, obviamente, público na Colômbia, né, na Argentina e outros derivados, mas o Brasil é o maior. Junto com isso, nós temos outras definições já pré-mapeadas. O que que eu quero dizer com isso? Pessoal, dados sensíveis e certos comportamentos de brasileiros, ele naturalmente já é mapeado na solução e eu vou comentar um pouco sobre isso. Mas, dando uma pincelada aqui com vocês e já compartilhando a tela, nós temos algumas definições, por exemplo, CPF, CNPJ, RG, cartão de crédito. E a essa altura, às vezes quando eu comento esse tipo de, né, situação, algumas pessoas me falam, ah, Lê, mas o DLP de não sei da onde também tem, né? Isso não é exclusivo da Seixca. Só que aí vem o grande pulo do gato. Por que que Seixca acaba sendo superior, pelo menos na minha visão, óbvio, né? Por que Seixca acaba sendo superior que outras soluções de mercado? Primeiro, tempo, tá? Tempo de experiência, então querendo ou não, desde 2007, reforço isso, tá? É uma empresa que só atua com este módulo e um grande plus que dificilmente vocês encontrarão, isso se encontrar, obviamente, em outra solução, que é a questão da análise de comportamento. Uma coisa que eu costumo comentar, gente, quando a gente está falando de DLP, obviamente, o cara que está procurando um DLP, para quem não sabe, para quem caiu de paraquedas aqui, ali nem sei o que que é um DLP. Em resumo, Significa, pessoal, né? exato, DLP é uma solução com foco em proteção de dados. Então você que às vezes tem uma planilha com muito dado, né? Às vezes conta bancária, CNPJ, RG, cartão de crédito, senhas confidenciais, qualquer outra coisa nesse sentido, né? O objetivo da solução é evitar que aquele dado saia daquela empresa. Vou dar um exemplo aqui para vocês, pessoal. Bom, eu não vou entrar muito no mérito de qual é o nome da loja, mas eu fiz uma compra online, eu sempre falo isso em todos os webinars que eu realizo. Fiz uma compra online quando eu me mudei, onde eu moro hoje, e eu sempre comprei nesse site. Vamos fazer aqui um exercício para vocês entenderem onde que é até onde, né, o vazamento de dados, o compartilhamento de credenciais pode chegar. Eu comprei, né? Eu comprei, para ser mais exato, comprei uma televisão e fui dormir. Quando eu acordei no dia seguinte, pessoal, meu cartão tinha sido clonado. Tá? Tinha um monte de fatura de Uber passando no meu cartão. E aí muitos de vocês nessa altura pensam, ah, mas você que errou, né? Você deveria ter usado um cartão virtual ou algo do tipo. Mas pensa você, pessoal. Eu sou aqui parceiro da Big. Eu compro com eles há 20 anos, tá? Um exemplo assim hipotético. Eu tenho que ter todo esse cuidado? Eu compro com eles, eu já confio neles. E foi o que aconteceu comigo. Então, resumindo muito aí para vocês, tá? As empresas, num geral, elas precisam ter uma solução que proteja os dados. Alguns só se preocupam com puramente multa. Ah, o que que acontece se eu não tiver um DLP? Eu vou levar uma multa? Vai levar uma multa. Se você gosta de focar apenas nisso, né, no prejuízo, sim,
vocês eventualmente podem acabar levando uma multa por não ter uma proteção de dados, né? Mas eu não gosto de trabalhar para esse lado porque parece que eu estou ameaçando, né? Não, tu tem que ter, senão vai tomar uma multa. Não, não é essa a ideia. A ideia é mostrar para vocês que além de mitigar, né, obviamente, uma potencial multa que você venha a receber por perder um dado de um cliente seu, e digo mais, perder o dado de um cliente, pessoal, é algo que não tem preço. É algo que não dá pra calcular. Não dá pra você saber, eu vazei as informações do Gustavo ali. Quanto que eu perdi de dinheiro? Não dá. Vou dar um exemplo aqui do eu mesmo. A compra que eu fiz, aquela foi a última, foi a minha primeira compra com cartão real e a última ao mesmo tempo. Eu nunca mais entrei naquele site. E era uma loja que eu sempre comprei, é uma loja que eu sempre confiei. Então, eu sempre deixo isso claro para todos vocês que estão ouvindo pelo DLP pela primeira vez e tudo mais, que tenham cuidado, tá? Num geral, tenham cuidado, tenham uma solução de DLP, tá? É uma coisa que eu não sei se o Gustavo gostaria de comentar um pouco, mas pessoal, eu vou, obviamente, começar a mostrar Sim, a console aqui para vocês, né? Eu tô meia hora aqui falando sem mostrar nada, mas enfim, nós podemos fazer uma POC. Então, todos vocês que estão ouvindo aqui, pô, gostei do que ele falou, mas eu queria testar de fato, eu queria ver como é que funciona. Vocês podem pedir uma POC. Quer comentar um pouco sobre isso, Gustavo? Antes da gente efetivamente bater um papo sobre a console? Ou segue aqui, você que manda. Ih, eu acho claro, que. claro. Oh, agora sim, É, tinha travado. é, sim, eu acho que pode ser. Voltou, tinha travado um pouquinho, né? A conexão não estava muito boa. Na verdade, convidá-los, né? Porque, tipo assim, hoje uma ferramenta de DLP a gente sempre convida o cliente, além de, Isso aí. obviamente, fornecer uma proposta para entender mais ou menos o cenário, instalar no ambiente dele, porque ele vai trazer um scan para vocês de vulnerabilidade que você tem dentro do ambiente, né? Então, por exemplo, existe, para mim eu tenho uma frase que é clichê, né, Ale? Que é o quê? A vida antes do DLP e depois do DLP, né? Pois Porque é, antes do DLP vocês não têm visibilidade, por exemplo, dos riscos que tem a exato. empresa. Por exemplo, como que o Gustavo em si, ele envia notas fiscais, ele envia compartilhamento de projeto, Isso. né? Será que ele está enviando, né, no jeito brasileiro, que é via WhatsApp? Qual Uhum. confiança disso também? Então, tipo assim, hoje em si, quando a solução, né, quando na verdade a empresa não tem uma solução de DLP implementada em si com as boas práticas, você ainda não tem uma certa visibilidade. Depois que você acaba inserindo isso, né, dentro, por exemplo, do ambiente de vocês começam a entender os possíveis riscos da empresa. E aí, como o Alexandre comentou, e eu gostaria de fazer uma observação, né? Não é só apenas a camada de multa, né? Eu Exato. vou tomar uma multa da NPD, né? Que é o órgão que fiscaliza a LGPD. Mas é questão em si da sua confiança e credibilidade com seus clientes Isso aí. finais. Estamos falando de empresas aqui que trabalham talvez num setor financeiro que precisa de alguma conformidade com o PCI, ou, por exemplo, empresas que estão no ramo de saúde também, que precisa também entrar em outras conformidades, não só apenas LGPD. E aí, obviamente, hoje em dia eu acredito que ninguém compra nenhum carro de 100 mil reais com a primeira pessoa que veio ou a primeira loja que vem também, né? Então a gente Exato. precisa ter confiança nisso também. Então, é igual o Alexandre bem colocou no exemplo, aquele site é para ele, aquela loja era sempre confiável, né? Acho que agora, depois dessa ocorrência, a gente vai olhar para uma outra forma diferente, né? Vai gerar um cartão virtual e vai fazer talvez umas boas Exato. práticas, né? Mas bora para console, eu vou ir comentando Vamos. pontualmente. O pessoal agora tá se mexendo aqui no chat, tá? Isso Aí eu aí. vou mandando para você, Ale. Coisa boa. Bom, vamos lá Cara, então, gente. Falei. vamos já comentar no Hum, chat também, Ale. Aqui o Thiago ele hum, mandou uma pergunta, né? Eu não tá. sei se Uhum, já foi respondido. E se os dados foram digitados, por exemplo, em um formulário de um site qualquer e não uhum. anexando em um documento, tem como bloquear? Né? Ele mandou essa Boa. pergunta pra gente. Aí depende Uhum, muito do cenário, né, Ale? Nesse uhum. caso também. Mas tem como a gente fazer algumas regrinhas assim, como o Alexandre bem colocou. A gente tem ali dentro da plataforma, né, algumas tecnologias para entender, por exemplo, usuários potencialmente maliciosos, né? Que a gente já faz uma análise comportamental. Mas Isso. pode seguir, Ale, comentar um pouquinho sobre essa pergunta aí. Vamos lá. Eu queria deixar bem claro, Thiago, acho que um jeito fácil para você entender pense que o Seixka, ele trabalha sobre ações, tá? E não se apegue tanto a contexto. Por exemplo, imagina que às vezes o pessoal pergunta para mim, o Seixka bloqueia se o cara tentar mandar um documento pelo WhatsApp? Aí eu falo, sim. Aí a pessoa me pergunta, se for o Teams? Aí eu, sim. Aí ele, se for num chat da UOL? Aí eu, sim também. Onde que eu quero chegar com isso?
Se você entender a lógica por trás do Safeska, a sua resposta, a sua pergunta, ela será melhor respondida. Então, onde que eu quero chegar? Essa questão de preencher dados, né? Então, se o cara só digitar aqui, por exemplo, na barra de pesquisa, isso aqui ainda não é um vazamento de dados, tá? Não sei se você concorda comigo, Gustavo, mas a princípio isso aqui não é um vazamento de dados, você só Sim, digitar, tá? Agora, finge que isso aqui é exatamente. o seu formulário. No momento que você dá um enter, tá? Espero que não apareça nada bizarro com isso aqui, mas enfim. No momento que você dá um enter, aí sim o seu dado foi para aquele formulário, o seu dado ele foi feito um upload e por aí vai. Então, obviamente falando, tá? Se de alguma forma esse formulário que você preenche não existem mecanismos de levar para o destino a informação, talvez o Seixka não chegue nessa camada, tá? Porém, falando de formulário, geralmente você preenche, você dá um enter. Essa ação de dar um enter é como se fosse um upload. Você está levando as informações que você digitou para o destino. E ao fazer isso, o Seixka consegue sim realizar o bloqueio. Por quê? Porque o Seixka bloqueia upload, compartilhamento de tela, copiar e colar, tirar print. Então, pensa mais nesse lado. Obviamente, o único jeito de responder isso com assertividade é se eu tivesse de fato aquele formulário, né, que você citou, para realizar um teste contigo, principalmente. Mas a princípio, guarde essa informação, tá, pessoal? Não se apegue tanto àquele contexto exato. Foque no tipo de aplicação. O que está acontecendo? Né? O usuário digitar não necessariamente é um vazamento de dados, mas quando ele dá um enter, aí beleza. Né? Ele levou de fato aquele dado para fora. Tá bom? Acho que deu para Exato. entender, né, Thiago? Dá E um ping? dá um ping aí. E principalmente, né, como você comentou, né, Ale, o contexto também, né? Isso. Para onde esse formulário ele vai, Isso. né? Para onde essa aplicação ela também é levada, né? Uhum. Porque compartilhar dados em si, se eu vou fazer uma compra hoje, eu preciso talvez passar, talvez o meu CPF, meu RG, né? Então a gente fala que isso é um movimento natural, talvez, de um Isso. contrato, uma compra e venda, né? Agora, se talvez eu estou enviando e compartilhando dados sem uma consciência, né, do cliente em si, aí sim a gente está falando, né, de um movimento que já acaba entrando nas colunas ali da LGPD, já é um possível vazamento de dados, né, em si, por conta realmente do contexto da situação, tá? Uhum. Mas dá para a gente explorar bastante e óbvio, né, a gente tem uma brincadeira bem interessante aqui, né, na Big. O Seixka em si, né, ele é um verdadeiro X9, tá, pessoal? Então, tipo assim, tudo, tudo que você realiza nos dispositivos, até porque ele tem um client instalado nessas máquinas em si, você já consegue, por exemplo, ter essa rastreabilidade, tá? Isso aí. Igual você bem colocou ele no chat, né? Deixando a questão do rastro em si já o suficiente também para vocês, né? Não, bacana, Thiago. Bacana. Vamos lá. Legal, pessoal. Convido os outros também para participar do nosso chat. Isso Tá bem, aí. bem interessante também para a gente conseguir evoluir aí. Tá? Coisa boa. Bom, vamos mostrar a console então, né, cara? Que eu falei, não mostrei nada ainda. Gente, essa aqui é a console do Seiushka, tá? Vou tentar não enrolar mais aqui com vocês. Como é que funciona esse cara na prática? Gente, aqui na tela de vocês eu deixei um filtro para o YouTube, tá? Para que você tenha o mesmo entendimento, né? A lógica que eu expliquei para o Thiago, eu quero que vocês tenham com a solução. Se eu tirar esse filtro de YouTube, eu tenho aqui literalmente todos os acessos realizados pela minha empresa, tá? E aí pode ser que cause confusão, alguém que às vezes está começando com DLP agora fique confuso. Então, qual que é a ideia da solução? Igual eu comentei, um grande plus da solução, além de, obviamente, realizar esse tipo de bloqueio, né? Pô, não quero que o usuário tire um print de um CPF, de um RG, derivados. Você pode fazer isso com certeza, nós vamos falar um pouco mais para frente, mas a princípio, a solução ela também consegue analisar o comportamento. E o que seria essa análise de comportamento? Pessoal, o Seixo, igual o Gustavo comentou, ele é um X9, né? Querendo ou não. Então, trazendo aqui para vocês um simples filtro de YouTube, né? Quem da minha empresa está acessando o YouTube, o que está acessando, quanto tempo ficou lá dentro, qual que foi a máquina. Vamos fazer isso aqui ao vivo. Então, se tiver algum link esquisito aí, ó, fica de brinde para vocês. Mas, ó, só para vocês verem, tá? Qual que é o contexto aqui? Eu estou filtrando os últimos 30 dias, tá bom? Então, aqui eu tenho total liberdade de escolher o período. Aqui eu estou olhando a empresa inteira, lembrando que o Seixka tem integração com a AD, então se você trabalha com a AD, você pode trazer e fazer essa integração também. Ele também se integra com o 365, caso necessário, tá bom? Aqui eu consigo escolher toda a minha empresa, os usuários, as máquinas, os setores, fica ao meu critério. Nesse meu exercício que eu vou mostrando para vocês, é da empresa inteira, ou seja, eu estou vendo os últimos 30 dias da minha empresa inteira, o conteúdo YouTube.
Então, todo mundo que acessou o YouTube tá aqui abaixo. E aí eu consigo analisar alguns filtros, tá? Esse filtro aqui foi o que eu montei, mas tem vários outros para vocês trabalharem, tá? O que que eu tô vendo aqui na tela com vocês, pessoal? Eu vou jogar para o lado para facilitar para entender. Então, ó, vamos lá. O usuário, tá? Mauro. Então, uma leitura aqui, ó. O Mauro, ele acessou esse título aqui, ó. Tradução em tempo real, direto no ouvido. Novos Galaxy Buds 3 e 3 Pro chegaram. Então ele tá vendo aí uma review, imagino, né? De um celular, né? Eu acredito, ou um fone, não tenho certeza. Acredito que seja um celular. Então, aqui eu estou vendo que o Mauro acessou esse link aqui. Qual que foi a data que ele acessou? Tá aqui. Dia 23 de outubro de 2024, às 5h02, tá? E ele ainda traz aí para você os segundos, beleza? Quanto tempo o Mauro ficou nesse vídeo? 29 segundos, ó. Pelo jeito o Mauro não gostou muito desse vídeo, né? E além dessa informação, pois é. Além dessa informação, você tem a URL do lado também, gente. Então, lembre-se do que eu estou comentando. Eu estou mostrando o YouTube para vocês, mas é a mesma coisa com qualquer outro site, tá? Vamos clicar aqui nesse link para ver, ó. Se eu clicar aqui, ó o vídeo que o Mauro estava assistindo aqui, ó, tá? Tradução em tempo real direto no ouvido. Enfim, o Mauro viu 29 segundos desse vídeo, tá? Vamos pegar um outro usuário aleatório? Eu vou scrollar aqui com vocês, hein, ó, ao vivo, ó. Pronto. Osemar Melo. Ele colocou antecipar o saque aniversário do FGTS é furada? Ele está perguntando ali para o YouTube, né? Ele também não gostou muito do vídeo, pelo jeito, ele ficou 25 segundos. E se você clicar aqui, você consegue ver o acesso dele, ó. Tá? Tá aqui o vídeo dele, certo? Pessoal, por que eu faço esse exercício com o YouTube? Porque é fácil de entender, tá? É fácil de entender, você consegue entender o que está passando na sua tela. E às vezes o pessoal me pergunta: ah, mas se não fosse o YouTube, fosse, não sei, um Instagram, um Facebook, nem sei se o pessoal usa Facebook ainda, né? Mas se fosse qualquer outro site, gente, não pense só em redes sociais, não, tá? Se eu tirar esse filtro aqui, por exemplo, do YouTube, eu não quero me estender muito com isso aqui, porque tem até coisa de banco aqui da minha empresa, né? Mas enfim, ó, se vocês olharem, tem um monte de acesso aqui, um monte de acesso. Então, eu quero que vocês entendam isso. Eu estou mostrando algo isolado para vocês. Isso aqui é nível de website. Vocês têm várias informações. E repito, isso aqui que eu estou mostrando não está atrelado diretamente a vazamento de dados. O Alexandre acessar um site ali, por exemplo, um YouTube da vida e ouvir um Spotify, ou ouvir um Lo-Fi, ou qualquer outra coisa do tipo, não necessariamente eu estou vazando um dado, né? Eu estou acessando um site aleatório. Mas é importante vocês terem esse tipo de controle também, por quê? Vale ressaltar uma coisa, né? O que eu sempre comento quando eu vou fazer esse tipo de evento. Pessoal, quando o usuário vai vazar um dado, ele tem uma motivação por trás. Ele não faz isso da noite pro dia, ele não acorda, ele, nossa, olha, dia 24 hoje, 11 horas em ponto, acho que eu Vou vou vazar um vazar um documento, dado. né? Não é assim, Acho não que é eu vou vazar um assim, gente. documento. A pessoa, ela tem uma motivação por trás. Qual que é a motivação? Geralmente é alguma vingança. Então o cara tá às vezes bravo, né, com o chefe dela, com a empresa que ela trabalha, tá frustrada de alguma forma, ou recebeu uma proposta, Gustavo mesmo é meu amigo, pô, cara, vem trabalhar aqui na ESE e traz 20 clientes aí da Big. Esse tipo Sim, de conversa rola, gente, né? Não aqui entre a gente, aqui, ó, né, o pessoal da Big, o pessoal da ESE tá ouvindo, exatamente. não, entre a gente não acontece isso, mas contextualizando, né, isso acontece, pessoal mercado afora. Então, esse tipo de negociação de, vem pra mim, né, traz 5 clientes que eu te dou um aumento, algo do tipo, eu te contrato e Exato. por aí vai, isso aí é o perigo. Esse cara é o problema. Aquela E, pessoa que às vezes. Pode falar, fica à vontade. e é legal até comentar também, né, Lê? Porque, tipo assim, hoje em dia, se a gente vai falar sobre questão, né, retorno financeiro. O retorno financeiro, né, como esse ali que ele comentou, é o dado. Né? Então, Isso. tipo assim, eu estou compartilhando um dado em massa. Não é 5, 20 clientes, mas, por exemplo, uma base toda. Eu tenho um acesso privilegiado e eu, obviamente, fui assediado por uma outra empresa para, obviamente, fazer ali uma transferência de dados, com informações, obviamente, de tudo, né? De Uhum. quem é o Gustavo, qual é o cargo do Gustavo, qual o telefone dele, empresa. Então, tipo assim, isso para o mercado é muito, muito, muito rico. Tá? O Sandro aqui mandou até no chat para a gente tentar desenrolar o chat também um pouquinho. Tá, Vamos lá. Lê? Em questão do acesso no banco, você consegue ver o conteúdo quando você faz acessos no banco em si? Boa. Essa foi a pergunta do Sandro aí. Vamos lá. Sandro, seguinte, meu querido, existem sites, tá, que eles são naturalmente protegidos, tá? Então vamos usar alguns exercícios aqui para você. Qualquer ramificação de banco, tá? Então Banco do Brasil, Itaú, Bradesco e derivados, você não tem como entrar, obviamente, na conta da pessoa, tá? Você consegue ver sim o acesso que ela fez, então se ela estava no autoatendimento, quer ver, ó?
Não vou abrir, obviamente, o site aqui, a questão de banco da minha empresa, mas só para você ver, tá? Eu tinha scrollado aqui. Deixa eu trocar o filtro. Eu vou mostrar para você, removendo Legal. o YouTube aqui, ó. Então, só contextualizando aqui, tá? Deixa eu colocar um Itaú aqui. Acho que deve ter um Itaú perdido. O que eu quero que você entenda, né? Você não vai ter o histórico, o link certinho para você entrar lá na conta da pessoa, obviamente, né? Então, vamos lá. O Alexandre fez um Pix. Eu consigo clicar ali no link que ele fez, abrir a conta bancária dele, ver quanto que ele pagou, etc. Não, gente, isso é impossível. Isso aqui é um DLP, né, e não um software de espionagem. Mas você ainda assim consegue ver as camadas que a pessoa navegou lá dentro, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, leitura fria. Gente, eu não quero ficar nessa tela, isso aqui é coisa da minha empresa mesmo. Mas, ó, o Moab, aqui ele solicitou segunda via do boleto. Agora, qual o boleto que era, etc., não vou entrar muito no mérito, tá? Então tenha isso em mente, Sandro. Ele não vai ser tão intrusivo quanto sites abertos como o YouTube, o Netflix da vida, etc, tá? Mas ainda assim você tem esse tipo de histórico aqui que você está vendo, tá? Então o que que o cara fez? Ele estava no Itaú, mas o que que ele fez? Ele falou, por exemplo, com o gerente dele, ele pediu uma segunda via, ele solicitou um novo cartão. Lembrando, você não vai ter como entrar na conta da pessoa, tá? Pelo amor de Deus, isso aqui não é um software de espionagem, gente. Exatamente. Tá bom? Até por conta de segurança, né? Não é Isso, impossível a ferramenta em si ela trazer o acesso, porque isso. durante o acesso existe a autenticação da pessoa e tudo Exato. mais, tá? Vamos desenrolando no chat, vamos passando para as próximas etapas, tá? Só para Fechou. adiantar, o Adilson perguntou: essa versão do Certica é cloud on-premise? Tá? Uma ótima pergunta, tá, pessoal? Uhum. Essa versão que o Ale está em tela é a versão cloud da Isso plataforma, aí. tá? Mas eu acredito que o Adilson já deve ter dado uma pesquisada no Certica também, né? Por conta realmente da pergunta. Temos também o gerenciamento on-premise, tá? Então, por exemplo, se a empresa tem algum tipo de resistência para utilizar uma nuvem específica, não tem problema, tá? Porque hoje a gente tem ali infraestruturas tanto em nuvem e tanto on-premise, tá? Então os dois aí a gente consegue fazer, tá bom? E o Boa. Thiago mandou uma outra pergunta também, sobre a questão do WhatsApp, se é a mesma situação também ali que o banco. Sim, Isso. tá? Se, por exemplo, o colaborador abrir o WhatsApp Web em si, ele vai conseguir fazer todo o processo ali de mapeamento, né? Então, por exemplo, quanto tempo ficou no WhatsApp Isso. Web em si, se teve algum tipo de alteração, então ele consegue, né, Isso. mapear algumas coisas também, ok? É, tanto via web, tanto questão de aplicação, tá? Se você tem o WhatsApp no aplicativo, a gente consegue também trazer alguns relatórios para vocês. Tá bom? Isso Então aí. isso serve também para esse tipo de aplicação, né, Ale? Exato. E também reforço, senhores, que o Sage ele também faz controle de URL, tá? Então você pode impedir o acesso a qualquer site, tá? Tanto por categoria quanto individualmente o site em si. Então eu posso muito bem bloquear, por exemplo, uma categoria de apostas, então ninguém da minha empresa vai acessar site de bet, ou eu posso bloquear só um site específico, né? Vamos supor aí, posso bloquear só o YouTube, ou só o Facebook, ou só o Instagram, ou algo do tipo, né? E reforço também, como o Sage ele funciona com client, ele, obviamente, às vezes o pessoal larga, mas eu já tenho essa configuração no Firewall. Pessoal, como o Sage ele é instalado na máquina, se o usuário está em casa, se o usuário está na rua, se ele está fora da sua rede, você ainda assim mantém todas as políticas, seja de bloqueio, seja de controle de URL, histórico do que o usuário fez em casa, por exemplo, você também tem essa informação, mesmo que ele esteja fora da sua rede, beleza? E eu queria fazer alguns comentários sobre algumas perguntas, tá? Que eu acho que a Sim. gente pulou uma, então, cadê? Opa, Nós e pulamos a aí? do. Peraí, só um Pus- segundo. Nós tínhamos Pulamos só. alguma, deixa eu ver. Tinha uma perguntando sobre o usuário. Calma. Aqui, ó, o André. Sim, O André. filtro, né? Exato. Isso, André, você tinha comentado se dá para filtrar por usuário, e dá sim, meu querido. Nesse meu exercício eu filtrei pela empresa inteira, tá? Nós estamos falando desse site, mas lembrando, as ramificações são as mesmas para todas as camadas do Seixca, seja um dado específico, seja um aplicativo ou qualquer outra coisa. Então dá sim para você filtrar por usuário, tá? Você consegue escolher exatamente qual é o usuário que você quer. Ó. Um exemplo aqui para você, ó. Tô vendo aqui o Jefferson. Se eu aqui trocar a empresa inteira e colocar o Jefferson, vamos colocar aqui, ó. Jefferson, ó. Salvei. Agora nós só temos informações do Jefferson. Que não vai ter aqui o usuário dele. Deixa eu ver se é outro Jefferson aqui, ó. Tem 3 usuários aqui, deixa eu marcar todo mundo. Só um segundo, tá? Que como tem dois aí, ó. Pronto, agora só estamos vendo um único usuário. Belezinha? Ahn, outro, outra pergunta que eu vi. Deixa eu ver aqui.
do WhatsApp já foi, né? Do Isso, Sandro também, do conteúdo aí para banco. Tem do boa. Adilson. Tem do Adilson aqui que ele perguntou uma pergunta bem bacana. Ele bloqueia o envio de mensagens no corpo da conversa ou apenas documentos que tenham informações confidenciais pré-definidas? Essa foi a Perfeito. pergunta aí do Adilson. Vamos lá. Adilson, mesmo sentido que eu comentei lá com o Sandro, tá? Não se apegue tanto à atividade em si e foque mais, talvez, no contexto do que está acontecendo. Quando a gente está falando, vamos puxar essa pergunta sua, tá? De bloquear envio de mensagem. Sim, ele bloqueia, tá? Seja o próprio WhatsApp da vida, seja um Teams, seja, enfim, qualquer outra definição, você pode impedir o envio de mensagem por chat e derivados. Por que que dá para fazer isso? Porque quando você dá um enter, então vamos lá, tô aqui no meu chat aqui, por exemplo, tá? Tô aqui, finge que isso aqui é um Teams, alguma coisa do tipo. Quando você escreve alguma coisa, gente, só isso aqui não é vazar o dado, tá? Então até essa camada o Syscall, ó, efetivamente ele não vai bloquear, não vai fazer nada nesse sentido. Mas na hora que o cara dá o enter para mandar a informação, pessoal, essa informação ela Exato. foi feito um upload. E o upload, o Safeca consegue bloquear sim. Entendeu? Então Exatamente. foque nessa lógica, gente, tá? É o mesmo conceito para WhatsApp, para Telegram, tá? Não só a nível de texto, mas também a nível de arquivos, tá? Como vocês bem disseram, né? Nós também conseguimos Exato. impedir capturas de tela, beleza? Então, se o usuário tentar compartilhar a tela, o documento fica totalmente censurado. Se o usuário tentar Sim. tirar um print, o documento também fica censurado, ele fica totalmente preto, não dá para enxergar o dado. Inclusive de acesso externo, tá, gente? Então, é que eu não tenho uma máquina aqui pronta, né, para mostrar para vocês. Mas imagine o seguinte, se a minha máquina aqui que eu estou apresentando na tela para vocês tivesse algum documento com dado sensível, né, e o Sage estivesse habilitado com as políticas, eu poderia dar um acesso via Ndesk, por exemplo, para todos vocês que estão aí me ouvindo, e nenhum de vocês conseguiriam ver o documento via Ndesk, por exemplo. Por quê? Porque na minha configuração o Ndesk estaria como não seguro, e vocês acessando externamente, mesmo sem o produto instalado aí na máquina de vocês, ele ainda assim iria proteger a minha máquina, porque vocês não têm permissão de ver aquele dado, tá? Então, é algo que eu gosto de comentar também, beleza? Exato. E é muito bacana também, só colocando uma observação, tá? Nessa pergunta do Adilson, não é? Porque ele colocou também embaixo. é, ou apenas envio de documentos e informações confidenciais pré-definidas. Eu coloco uma observação nesse ponto também, o que acontece nas definições da solução. Eu sempre falo nas minhas apresentações, nos eventos que a gente faz, que o Safeca também, ele é uma lousa em branco. E quem vai Isso. inserir lá dentro, por exemplo, o que que é dado sensível, são exatamente o time de vocês. Junto, obviamente, com talvez cada setor, né, em si, e um DPO também da empresa. Então imagina, para mim e para o Alexandre em si, que a gente trabalha talvez na mesma frente ali de tecnologia, um dado sensível para a gente talvez é uma planilha de preços, né? Então isso é totalmente confidencial do Uhum. negócio, do business da empresa. Talvez para o corpo de vocês e para o business de vocês também, talvez ali um dado sensível é um outro tipo de documento, um projeto de engenharia ou algo do tipo, tá? E quem vai definir, obviamente, isso são vocês dentro, por exemplo, dessa lousa em branco. Né? Então é muito importante a gente definir isso, porque a solução é totalmente personalizada para que vocês consigam, por exemplo, colocar e inserir o que que é um dado sensível. Temos configurações padrões, como o Ale até apenas colocou, né, em destaque, da LGPD. Então, por exemplo, rastrear CPF, rastrear CNPJ, né? Esses dados em si já estão padronizados, mas é muito interessante o processo. Obviamente, vocês precisam ali definir quais são os outros pontos de risco também que a organização tem e quais são os dados sensíveis, tá bom? Lembrando, né, que o nosso time de consultoria também auxilia vocês nesse projeto. Tá? Então, tipo assim, a gente dá todo o respaldo para vocês em questão de tecnologia também, né? Olha, onde inserir cada ponto desse também, a gente faz isso com a nossa consultoria do Safety, tá bom? Boa. Queria aproveitar o gancho ali e responder o Thiago. O Thiago comentou, então ele consegue enviar a lista de CPF, fornecedor, tudo pelo WhatsApp, né? Não, ele não consegue, tá bom? É a mesma Boa, coisa que eu reforcei um pouco anteriormente, gente. Pense na ação, tá? O destino em si não importa, pessoal. Se o Sage que ele é capaz de bloquear upload, compartilhamento de tela, print, tá, envio de mensagem, ele consegue fazer a mesma coisa para o WhatsApp. Aquela questão dele não ter permissão de entrar na conta da pessoa e tudo mais, pessoal, é porque nós estamos falando de autenticação. Aí nós estamos falando a um exato. nível de auditoria. Eu não consigo entrar no WhatsApp
do Gustavo pelo Seixo, isso é impossível. Mas isso não significa que eu não proteja o WhatsApp. Eu consigo entrar em várias camadas. Impedir o upload dele, eu consigo impedir o acesso dele como um todo. Então, eu não quero que ele abra o WhatsApp. Eu posso bloquear tanto o aplicativo quanto o web e o WhatsApp. Um pequeno exemplo para vocês. Não quero bloquear, né, o WhatsApp inteiro. Eu quero bloquear só determinada atividade. Então, envio de boleto, envio de contrato. Você pode, com certeza, tá? Você mapearia o seu boleto, o Exato. seu contrato como sensível, e na parte de política, você aponta o destino, por exemplo, WhatsApp, ou outros mecanismos, aí depende muito do contexto, né, do que você quer fazer, para que ele faça o bloqueio sim. Então, sim, tá, gente? Ele faz bloqueio também no WhatsApp, tá? Não pense que ele vai deixar passar despercebido, não. Beleza? Próxima pergunta, do Sandro. E se for um arquivo PDF em determinado site, consegue abrir o arquivo? Não entendi a pergunta. Você É, entendeu, Gustavo? não entendi muito bem, tá? Mas, bom, fazendo o gancho, talvez o Sandro pode reportar de Uhum, novo a pergunta, tá? Mas esse ponto do PDF também, tá, pessoal? Se for questão de, olha, eu estou enviando um PDF para um site, a gente sabe que o uhum, arquivo PDF é um arquivo imagem, né? uhum. A gente consegue fazer bloqueio também porque temos tecnologias, né? Para fazer o reconhecimento de imagem, transformar em texto e Ah, tá. impedir que esse arquivo seja enviado. Ele Boa. comentou, Eu caso entendi. YouTube, você abre e o Entendi. cara viu. Bom, Ah, sim, sim. sim, Sandro, depende do acesso. Se for um acesso livre, ou caso você tenha permissão de chegar lá, sim, você consegue abrir. Por exemplo, imagina, Sandro, que eu e você trabalhamos na mesma empresa, tá? Se você acessar o SharePoint, tá? E eu ver que você acessou e eu clicar no link do seu SharePoint, como eu e você compartilhamos do mesmo domínio, eu consigo chegar naquele seu endereço, né? Obviamente, a gente está falando Exato. de algo fechado. Agora, se for um link público, né? O cara entrou no Google Drive ali, baixou um arquivo público, etc., você consegue também, tá? E ainda indo um pouco além aqui para vocês, gente, o Sage que ele também tem Shadow Copy, tá? O Shadow Copy, toda vez que o usuário interagir com o documento, a nível de upload, enviar por e-mail, que seja copiar e colar, etc., ele gera uma cópia oculta desse documento. Então, se você clicar de dentro da console aqui, pessoal, ele deixa você baixar, tá? Isso aqui não é uma solução de backup, pelo amor de Deus, tá? Não pense, Exatamente. eu vou habilitar na empresa inteira para fazer backup. Não, não é essa a ideia. A ideia desse Shadow Copy é um teor investigativo. Então, eu tirei um relatório, o Alexandre está procurando emprego, ele está há muito tempo no YouTube, enfim, eu tô achando ele estranho. Eu vou habilitar esse monitoramento um pouco mais agressivo em cima dele para copiar o Exato. que ele está fazendo. Então, se o Alexandre criou um documento, meu currículo, e mandou para a Cato, vai chegar aqui o currículo do Alexandre para mim na console. Aí eu consigo ver, meu, o que que ele está fazendo, para quem que ele mandou, quando ele mandou, qual que foi a máquina, e por aí vai. Tá bom? É a mesma coisa na sua pergunta, Sandro, tá? Se o usuário interagir com algum link público, ou seja, se você conseguir chegar de alguma forma naquele endereço, você consegue sim pegar aquele documento dele, mesmo que seja na web, tá? Agora, Sim, se for algo privado, aí não tem como. Ou seja, que ele não vai burlar ali né, o login do usuário para te fornecer algum tipo de acesso, exatamente. tá bom? Principalmente se for alguma coisa relacionada a, sei lá, um Google Drive, né? Isso. Ou um OneDrive da vida também, que aí precisa de autenticação. Aí não dá para você chegar até o arquivo, mas é, foi um ponto muito importante o Alexandre ter comentado sobre o Shadow Copy, que também auxilia vocês nas colunas da LGPD. O dado ele precisa ter um começo, meio e fim, né? Então, Isso. tipo assim, se aquele funcionário mal intencionado ele está enviando o documento e você precisa entender qual é o documento, faz um shadow copy dele. Obviamente não é necessário, né, e não é recomendado você habilitar para todos, Com mas certeza. você consegue, por exemplo, através, né, exatamente do nosso tema de hoje, que é o Insider Risk Manager, né, que é basicamente você ter as informações ali, controlar o seu usuário e depois você já consegue fazer essas ações. Poxa, eu vejo que o comportamento do Alexandre nas últimas semanas está um comportamento suspeito. Vou fazer um Uhum. shadow copy em cima dele, tá? Isso aí. Antes de ver o do Adilson, o Sandro completou a pergunta dele, né? Um site de laboratório onde ele baixou um exame. Depende do login, Sandro. Se for um site aberto, um link aberto, consegue. Você vai conseguir sim ter acesso não só a toda a informação, né, do que ele fez, quando ele fez, como ele fez, etc., mas você também consegue acessar o mesmo link e baixar. Agora, se você clicar no link dele e aquele link pedir um login, aí não tem o que fazer, né? A não ser que você tenha o login, aí você consegue Exato. entrar também, tá? Pensa o É, seguinte, gente, para facilitar o entendimento, eu já passo a bola para você, Gustavo. Qualquer coisa que precise claro, de claro. login, ele vai trazer o histórico para você, mas ele não vai deixar, obviamente, você entrar naquele acesso, tá?
seja para um WhatsApp, seja para um banco. Então, o Alexandre logou no Itaú. Se eu clicar aqui, eu vou lá na conta dele bancária? Não, não vai. A mesma coisa vai se repetir para qualquer outra ramificação, a não ser que você tenha o usuário e a senha. Se você tiver o usuário e a senha, você pega o link que sim foi coletado, né? Mesmo que o cara esteja no Itaú, igual eu comentei, se ele vai no Minhas Faturas, Segunda Via, etc., você ainda tem o histórico do que ele fez, obviamente, mas você precisa daquela conta para chegar no mesmo link que o dele. Senão você vai ser redirecionado para uma página Exato. aleatória, uma genérica ou algo do tipo, tá bom? Pode falar. Perfeito. Não, perfeito. Era exatamente isso. É rastreabilidade, tá, Sandro? Vai ter de qualquer maneira, tá bom? Seja ele na web, seja ele uma aplicação, tá bom? É só esse ponto mesmo das autenticações que a gente tem que tomar um pouco de mais de cuidado. Se for um link público onde você consiga chegar, perfeito. Você consegue exatamente ter o mesmo canal, né? E baixar, obviamente, o arquivo. Tá bom? Então, apenas uma observação mesmo aí pro caso. Fechou? Maravilha. Puxando já o gancho e Maravilha. respondendo o Adilson comentou: nesse caso é feita uma cópia de sombra do arquivo que podemos visualizar que foi enviado ou que houve a tentativa. No on-premise, os arquivos ficam salvos na infraestrutura local e o limite de armazenamento depende da sua infraestrutura. No cloud, qual o limite e retenção que temos para salvar esses arquivos? Ótima pergunta. Quando você. Só a título de curiosidade, tá, gente? Contextualizando um pouco mais a pergunta dele, quando nós Sim. estamos falando de Safetica on-premise, ele roda em cima de um SQL, tá? Então, de fato, todo o seu armazenamento, isso aqui que vocês estão vendo, são logs, né? São atividades. Isso, querendo ou não, ocupa um espaço, tá? Quando nós estamos falando do on-premise, esse espaço é determinado pelo seu banco. Então, obviamente, se o seu banco tem muito espaço, você consegue ir armazenando cada vez mais e efetivamente, quando ele eventualmente estiver enchendo ou em algum cenário parecido, você vai lá e faz uma limpeza, né? Caso contrário, a solução ela efetivamente ela não vai conseguir trazer mais histórico porque não tem onde guardar, tá? No caso do cloud, pessoal, esse dimensionamento ele é fornecido pela Seixca. Então, durante a contratação, Adilson, só a título de curiosidade, tá? Depende muito do que você quer fazer. Então, naturalmente, se você busca uma retenção maior, tanto para Shadow Copy quanto outras definições, o preço, né, o valor que você vai arcar, ele é um pouco Exato. superior ao de outra pessoa que às vezes busca uma retenção de 30 dias ou de menos tempo, tá? Então, resumindo ao máximo, no cloud depende de você. Então é só naturalmente assim, usando Sim. português direto, se você pagar mais, você tem mais armazenamento. Se você não quer ter Exato. tanto armazenamento, você acaba tendo um custo um pouco mais acessível. Beleza? É um resumo aqui, tá bom? Tranquilo? Quer comentar, Gustavo, alguma Não, coisa? perfeito. Tá? Tá bacana, tá, pessoal? Pode ir mandando, tá bom? Isso Acho aí. que a gente vai direcionando bastante o nosso webinar de acordo com as dúvidas de vocês. Mas colocando só apenas esse caso aí do cloud e do on-premise, conforme o Alexandre comentou, depende muito da sua infraestrutura e do cloud depende muito como vai ser o projeto em si. Tá? Isso aí. E aí a gente consegue fazer essa matemática junto com o nosso time comercial. Tá? Então, por exemplo, se precisa de uma retenção maior, o ambiente é maior também, a gente já acaba trazendo para vocês. E também são, obviamente, valores diferentes quando a gente vai falar de cloud e on-premise, tá bom, pessoal? Tem uma diferença aí. Bom, já respondendo, no cloud o licenciamento é por workstation, usuário ou armazenamento. Todos os licenciamentos a gente já se adequa por usuário, né, Alexandre? Então, o Isso. licenciamento hoje da Safetica não conta armazenamento, mas conta, por exemplo, quantos usuários são consumidos aqui dentro da plataforma, tá? Isso aí. Eu tô pegando aqui, eu quero mostrar para eles um relatório, para eles terem uma pequena noção de como é que funciona. Só um segundo, gente. Eu vou abrir esse carinha aqui. Só um momento, tá? Eu tô gerando um relatório para vocês terem uma pequena noção como é que funciona, né? Como que é um relatório, né? Se eu extrair um relatório, o que que ele traz para mim, o que que eu posso ver, né? Só um, só um segundo aí. Vou ter que abrir no 365 Web porque meu PC tá meio esquisito hoje, mas não tem problema. Vamos puxar para cá. Só um momento, pessoal. Tô pegando aqui para Fechou. vocês. Ó, Agora, maravilha. boa. Abriu aí? Vou Perfeito. arrastar para a tela agora. Ó, vamos lá. Pessoal, tava buscando um relatório em português até para facilitar, tá? Como é que funciona a solução na prática, né? Então,
todas essas questões que nós já comentamos, bloqueios, monitoramento, isso é bem extenso, né? Não de complicado, mas ele tem muita informação e, obviamente, né, nós sempre indicamos que vocês trabalhem com relatórios. Em vez de ficar olhando ali na console na mão, né, peça para a solução fazer esse filtro para você. Então, aqui eu estou trazendo um relatório de auditoria, tá? Só a título de curiosidade, esse relatório é o que evita uma multa, né? Quando eventualmente bater né, alguém querendo fazer uma auditoria na empresa de vocês. Esse relatório ele também serve para configurar justa causa, tá? Então, se o usuário estiver aprontando, fazendo alguma coisa que não deve, se você tirar um relatório desse ali 30 dias daquele usuário, né, com certeza você consegue configurar um justa causa. E eu falo isso porque ultimamente, não que isso seja bom, tá? Mas ultimamente tem aumentado muito a procura de Safetica em cima desse tipo de relatório para equipes de RH, tá? Tem gente, inclusive, é meio estranho talvez, mas tem gente que não está pegando mais o Seixca puramente pelo DLP. As pessoas estão focando exclusivamente nessa parte de comportamento, pessoal, tá? Sim. Porque o pessoal está trabalhando ainda muito home office, tem muita gente trabalhando híbrido, e como é que você prova que o cara não está trabalhando, né? Então, só ele não entregar resultado, não necessariamente ele não está trabalhando, às vezes o cara só não é bom, né? Pode ter esse ponto também, mas com esse tipo de relatório você tem métricas excelentes. Eu vou mostrar aqui para vocês. Então, comentando, ele já vem formatado, tá? Esse documento ele não está editado. Ele veio aqui com o logo da SEIS, com a auditoria de segurança. O período abaixo, seguido do nome ali em cima, que é o nome da minha empresa. Lembrando, se eu tirar um relatório desse do Alexandre, vai estar o nome do Alexandre aqui, Alexandre de Souza, tá? Se eu tirar do setor de TI, vai estar equipe TI. Depende muito, né, do setor que você está trabalhando. Nesse meu caso, eu tirei da empresa inteira, tá? Aqui está o período, então eu tirei do dia 11 de 1 de 2023 até o dia 17 do 1, e aqui ele começa a trazer o conteúdo. Pessoal, isso aqui é completamente volátil, tá? Ele não segue um padrão, ele sempre vai pegar as informações da sua console, vai compilar para você e vai te falar, olha, isso aqui é um problema. E aí você começa a olhar, tá? Como é que funciona na prática? Ó, ele vai trazer aqui alguns monitoramentos, algumas atividades, pico de uso diário, semanal, mensal, o que foi feito, quando foi feito, né? E você consegue dar uma olhadinha aqui. Por exemplo, quais categorias de dados os arquivos tinham? Na minha política, tinha dados sensíveis, bloquear TXT, tinha CPF e outras definições, tá? Isso aqui é o meu mapeamento. O de vocês vai estar completamente diferente, tá? Como que os usuários interagiram com essas políticas aqui? Foi através do Outlook, do Excel, do portal da ESE, pelo web WhatsApp. Então, assim, você já começa a ter um direcionamento. Olha, teve CPF em uma dessas categorias aqui. Como é que eu faço essa investigação? Você tem além da amostragem, obviamente, você tem algumas recomendações. Então, aqui o que está verde, ele está te falando, olha, sua empresa está protegida, está tudo bem, está legal, né? E aí tem recomendações. O que que você pode fazer para melhorar o seu ambiente? Ele vai trazendo aqui algumas definições. Um ponto importante, eu vou descendo para vocês terem essa informação, eventualmente ele vai achar problema no ambiente de vocês. Igual esse aqui que vocês estão vendo, ó. 1.230 arquivos não identificados como sensíveis foram transferidos por USB. Que mensagem é essa, pessoal? Basicamente aqui, ele está te avisando, olha, você não tem nenhum mapeamento para USB e 1.230 operações foram realizadas, né, a nível de arquivos, e você não tem nada, você não tem histórico disso, você não sabe que documento é aquele, você não acha melhor dar uma olhada? E se vocês olharem aqui, ó, realmente é estranho, tá? Se você puxar aqui o período e as definições, ó, É, teve um baita de um pico aí. O que que é isso aqui? Entendeu? E aí você começa a ver quem foi que fez mais essa movimentação. Foi o Amaral, seguido do Ozemar. Depois tem o Orips e a Bruna, mas o Orips e a Bruna não fez quase nada. Isso são pessoas da minha empresa mesmo, tá, gente? Quais categorias do arquivo, né, estavam saindo? Categoria desconhecida. O que que é isso, pessoal? O Seixca não conseguiu mapear para vocês. E ele sim. precisa que você vá lá, né, e categorize o que que é isso. Isso tá certo, isso tá errado. E ele traz para vocês, pessoal, o arquivo para você ver se de fato aquilo é confidencial ou não. Por exemplo, o Orips, ele estava mexendo nisso aqui, ó. D dois pontos, ETEC, temporário, zona de centralizar, casa de repouso, enfim. Aí eu levanto a pergunta, pô, mas o Orips é do TI. O que que ele está mexendo com casa de repouso? O que que é esse negócio aqui? E vocês começam aquela, né, aquela Sim. investigação. Aí Habilita o vem Shadow aquela, Copy, pode Bem falar. aquele porém também, né, Ale, de habilitar no Shadow Copy, exatamente. Isso, Então, eu vi um dado sendo movimentado em um período muito específico de tempo, isso, né? Então, tipo assim, a gente fez um relatório aí de 30 dias obviamente, num período desses 30 dias, 1.200 dados foram enviados, isso, né? Então, tipo assim, aí você já consegue o quê? Através do relatório, movimentar e alterar, né, as isso, suas regras, né, e políticas também. Então, agora você pode entrar dentro da console, categorizar o que não está categorizado,
né, também, e também fazer um processo de monitoramento em cima desse usuário. Ele é do TI e ele Isso está aí. abrindo talvez um dado que não faz muito sentido na Sim, jornada de trabalho dele também. Então a gente exato. consegue fazer esse mesmo processo. E para ser bem sincero, né, o Alexandre, o relatório em si ele é um relatório extremamente executivo, né? É um relatório Sim, simples, didático, que você consegue fazer uma leitura tanto com alguém técnico, tanto, por exemplo, com o DPO da empresa, entendeu? Então, alguém de exato. diretoria, alguém que não está no cargo ali, obviamente, de cibersegurança e TI, né? Então, você mostra isso de uma forma muito mais didática também dentro do relatório. Exatamente. E eu dou ênfase nisso, tá, gente? Porque isso aqui é extremamente importante. Igual eu comentei, muitas empresas com foco em RH, elas estão adquirindo o Seixca para fornecer para os seus clientes. Porque um relatório desse aqui, esse relatório vocês estão vendo a nível da empresa inteira. Mas se você pegar a nível de usuário, você literalmente, assim, meu, é o X9 da vida do cara. Se você tira 30 dias ali do que o Alexandre fez ali, ele trabalhou esses 30 dias, você tem tudo quanto é informação. Se o cara ligou a máquina, quanto tempo ele ficou em cada aplicação, se ele fez alguma atividade estranha. Ontem mesmo, sem querer citar nomes, eu tô fazendo uma implementação com uma outra empresa, eu falo para vocês, quando eu iniciei uma POC com essa empresa, o responsável ele falou que não, que ele tinha todos os softwares de segurança, que o antivírus estava totalmente fechado, que o firewall estava totalmente fechado, mas que ele estava seguindo a contratação de um DLP, né, conhecendo um DLP por recomendações da diretoria. E foi indo, a POC vai avançando, o cara sempre muito. Não, eu sei o que que é isso, eu sei o que que é aquilo. Ontem eu tirei um relatório desse, depois de um mês falando com ele, e o que ele viu, ele literalmente, para vocês terem noção, ele encerrou a call comigo porque ele teve que correr atrás do que estava acontecendo. Tinha um usuário, literalmente, é o braço direito dele, claramente vazando contrato, é, coisas confidenciais da empresa dele, que eu não sei exatamente que documento era aquele, porque literalmente o cara, ele viu aquilo, eu mostrei pra ele, nós baixamos, tinha shadow copy, abriu o documento, o cara ficou desesperado, vocês não têm noção. E ele literalmente encerrou a call comigo. Ele falou: Ale, eu preciso correr, cara. Isso aí é. Meu, depois eu falo contigo. E sumiu. Então, assim, um cara que estava crente que Sim. não precisava do DLP. Não preciso de DLP, eu já tenho antivírus, já tenho backup, já tenho firewall. Meu, ele ficou surpreendido, porque esse relatório aqui, pessoal, ele traz exatamente os problemas da sua empresa. E ele é gigantesco. Eu tô aqui passando na tela, não tô comentando tudo, porque senão, pelo amor de Deus, né? Coitado de vocês aí, ficar ouvindo mais uma hora eu falando, né? Mas, gente, ele traz até o usuário que tá procurando emprego, ó. Quer ver? Ó, deixa eu ver se aqui embaixo tem algum histórico nesse relatório. Olha isso aqui, ó. Quais foram os sites de busca de empregos mais visitados? Ó, tem até site estranho aqui, ó. Nem sei que site é esse. Nunca vi esse site na minha vida, tá? Esse é novo, Pandapé, hein? Infojobs, Cato, beleza. Aí às vezes o pessoal bate o olho e fala, tá, Ali, mas quem foi que acessou? Você consegue ver esse hiperlink aqui, ó. Mostrar registros Mostrar registro. detalhados, ele leva, ele cria esse filtro que vocês estão vendo, ele cria dentro da console, para você ver a informação. Quem foi que acessou a Cato? E aí, gente, começa a questão de contexto. Pô, foi o Alexandre do RH que acessou a Cato. Tá tudo bem, ele deve estar contratando alguém. Agora, o Sim. Gustavo, que ontem estava faltando na empresa, hoje ele nem ligou o computador, aí agora ele está criando um documento meu currículo e entrou na Cato. O que está acontecendo? Ele quer sair da empresa? Esse cara que quer sair da empresa, o que que ele está mandando por e-mail? O que que ele está mandando pelo WhatsApp? Então, essa é a ideia, tá? Quando nós estamos falando da solução Seixca, que além de um DLP, ela também possui elementos de monitoramento, tá? E seria mais ou menos isso aqui que eu queria trazer para vocês. Quer comentar alguma coisa, Gu? Não, acho que foi perfeito, tá? A nossa ilustração aqui, os comentários também, né? A ideia também é passar a visão para vocês sobre a parte de monitoramento que a gente consegue integrar, né, dentro da solução. E lembrando, né, que colocando algumas outras coisas de destaque também da nossa plataforma, falando mais tecnicamente do que tem de recurso dentro do Certica, né? Hoje, se vocês têm, por exemplo, o Office 365, plataforma em nuvem, tá, pessoal? A própria Safety já tem uma aliança tecnológica com a Microsoft que consegue fazer mapeamento também desses documentos em Isso. SharePoint, Teams, caixa de e-mail. Então, a gente tem esse processo de integração, tá? E eu falo, né, uma famosa frase também assim, né? Vamos colocar no contexto ali, né, Ale? Hoje a empresa não é mais aquele castelo fechado que você tem um file, Não você é. tem uma única entrada e uma única saída, né? Hoje o Uhum. ambiente em si do cliente, o ambiente de vocês também é descentralizado, é um ambiente híbrido, né? Então, tipo assim, vocês têm dados sensíveis sendo importados, sendo enviados ali dentro de casa, né? On-premise mesmo, mas também tem plataformas em nuvem. E isso também
acaba transitando ali também dados sensíveis, e que você precisa fazer esse monitoramento. Tá? Então, tipo assim, é mais aí um ponto de muita atenção também da própria solução e curiosidade também que a gente consegue atender, por exemplo, as camadas ali de nuvem, integração com o Office 365, né? E Isso. trazer esse relatório, ok? Isso aí. E é aquela questão também, né? Pessoal, se gostou, tá com interesse, quer fazer esse teste que Exato. vocês jogaram no chat, pô, fiz a pergunta ali, o Gustavo respondeu, o Alexandre respondeu, mas eu ainda não botei muita fé. Vamos marcar uma POC, vamos bater um papo mais privativo, né? Às Exato. vezes vocês têm alguma demanda, seja de vocês mesmo ou de algum cliente. Vamos testar, né? Isso não tem custo algum para vocês aí. Durante 30 dias nós conseguimos fornecer uma POC. E aí, se você gostar do produto, você já mantém a própria solução já implementada em POC. Você pode manter ela implementada já para o seu ambiente, tá? Não pense que vai ter que trocar de Exato. licença, vai ter que reinstalar. Não. Ale, fiz a POC, gostei, seja você ou seu cliente, gostei, quero manter. Posso? Pode, tá? Só fechar as Só questões de trocar a chave. contrato e já era, né? Então, esse Exatamente. é o convite que eu deixo para vocês, pessoal. Qualquer dúvida, né? Qualquer questão, eu quero entender um pouco melhor. Chama o Gustavo, pede uma reunião, né? Se não quiser fazer uma POC, que às vezes acontece, né? Às vezes o pessoal fala, pô, eu não quero fazer uma POC, cara. 30 dias para testar um negócio, pelo amor de Deus. Manda pro Gustavo uma bateria de testes. Então, ó, Sim, Gustavo, eu queria ver bloqueando o WhatsApp, queria ver fazendo isso, fazendo aquilo. Peça para ele, né? Ele eventualmente vai sim, repassar para mim. Eu gravo um vídeo para vocês, para cada tema que sim. vocês pedirem e vou distribuindo aí com vocês. Então, o pessoal que pediu questão de WhatsApp, o pessoal que pediu ali acesso a site bancário, como? O que que eu consigo ver? Eu faço uma simulação e mostro para vocês, tá? Não tem problema também se vocês não quiserem, Exato. né, executar uma POC, eu sei que às vezes está corrido aí, principalmente no final do mês. É, Beleza? não, tempo hoje em dia é dinheiro, né? Então, tipo assim, Isso aí. às vezes a gente não tem, mas a gente consegue mandar para vocês algumas coisas pontuais, tá? Em relação à parte do WhatsApp, de subir o upload por Google Drive, e-mail e tudo mais, eu já tenho vídeos preparados para Boa. vocês, tá? Então, já tem isso fresquinho também de bate-pronto, eu consigo enviar, tá? Caso vocês não queiram ali executar a POC por conta de tempo, mas a gente sempre Isso. desafia também as oportunidades, os clientes a que teste a solução, tá? E obviamente faça ali, mas caso não tenha essa possibilidade, não tem problema, tá, pessoal? Eu tenho um laboratório aqui na Big Company, a gente executa isso isoladamente de acordo com cada necessidade de vocês, entendeu? Seja qualquer tipo, por exemplo, de funcionalidade que a gente tem dentro do Safety, tá bom? E óbvio, se a gente precisar também do apoio, como eu disse lá no início da nossa apresentação, a gente tem uma aliança muito bacana com o pessoal da Easy, que é o nosso parceiro e distribuidor, que aí faz esse complemento, esse braço para a gente, relacionado a vários produtos e principalmente o produto do Safetica. Tá bom, pessoal? O Thiago mandou uma questão aqui. Tá bom, Uhum. Ale, para a gente responder, se tem, por exemplo, o agente para a parte de mobile, né? Na verdade, tinha. Tinha. Não sei se está no roadmap ali da Safetica, Uhum. talvez trazer essa funcionalidade no mobile novamente, tá? Mas na licença atual, não. Ok, Thiago? Boa. Ok. Pessoal, se tiver mais alguma dúvida, questão, pode ir enviando aqui no chat também, tá? A gente vai dar um tempinho para vocês enviarem alguma coisa, ou que você precisar mostrar aqui na console também. Ok? Isso aí. Bom, pessoal, só lembrando, tá? Todos os webinars que são realizados aqui na Big Company, a gente, no final dele, tá, faz um vídeo nas nossas redes sociais, ok? E faz um sorteio do nosso mascote, que eu acredito que é o mascote mais fofo em tecnologia, tá, Ale? É muito bacana. Então a gente faz um sorteio aí do nosso mascote, que é o Mickey, e envia para vocês também, tá bom? Então fiquem ligados aí nas nossas redes sociais, ok? Bom, mandaram mais uma questão aqui. Uhum. Poderia demonstrar o monitoramento Opa. pelo OneDrive, tá? Você Vamos ver tem se aí eu. de bate-pronto? Vamos ver Vamos ver. aqui, peraí. Deixa eu só relogar na console que eu acho que eu tomei um timeout. Fechou. Mas. Vai ser o mesmo contexto, gente, do que eu comentei, por exemplo, a nível de Da web, SharePoint, né? tá? Ele Sim. vai trazer o link gigantesco lá pra vocês. Aqui mesmo, acho que nesse relatório aqui, ó, tem o OneDrive ou SharePoint, ó, o OneDrive, deixa eu ver. SharePoint. Eu vi um link grande aqui, cara. Pera aí, que eu já mostro por aqui mesmo. Enquanto minha console tá abrindo ali. Só um segundo. Ó.
Vai parecer meio esquisito esse link que eu vou mostrar para vocês. E nesse caso é um link do Outlook, mas ele é muito parecido com quando nós estamos falando do SharePoint ou do OneDrive, tá? Ele vai gerar esse link gigantesco para vocês, igual vocês estão vendo, tá? Nesse caso eu sei que é um Outlook, mas você tem total liberdade de interagir com esse link e abrir a página que o usuário estava acessando, tá? Então, se isso aqui fosse um OneDrive, por exemplo, se eu tenho permissão para acessar, tá? Então, eu e o Vinícius, por exemplo, que é o usuário que acessou, aqui ele quebrou um pouquinho a formatação porque o link é gigante, tá, gente? Aí trocou a página e ele ficou desse jeito. Mas a título de curiosidade, se eu divido aquele domínio, se eu tenho aquele acesso, eu posso clicar, né, naquele link efetivamente que eu serei redirecionado. Agora, a nível de console, só para mostrar para vocês, ó, só um segundo que eu tô logando aqui, eu tomei um timeout. Espera aí, só um segundo. Trocar de console aqui, rapidinho. Aí, deixa eu fechar aqui que eu tô com um monte de aba aberta. Ó, vamos pegar aqui, por exemplo, dados, tá? Só para filtrar um pouco melhor para você. Eu vou colocar esse ano. Eu não sei se minha empresa mexe com OneDrive, para ser honesto contigo, tá? Mas eu vou procurar. Vou dar um destino, vou colocar o OneDrive. Vamos ver aqui. Se tiver alguma informação, vai aparecer ao vivo para você, tá? Ó, perfeito. Eu não quero, né, efetivamente ficar muito tempo aqui. Eu vou dar um zoom só para ficar um pouco melhor. Ó, vamos fazer o mesmo filtro que eu fiz da outra vez. O usuário. Então, eu consigo ver aqui o Fábio. Ele mexeu com contato clientes, tá? O Shadow Copy ele não tá ativo. Deixa eu até tirar daqui, ó. Vou tirar o risco. Vamos tirar a cópia de sombra. Vou tirar o tamanho também que eu não quero saber. Ação da política. Política. Só para ficar um pouco mais fácil de enxergar. Classificação também eu vou tirar. Ó, só para vocês entenderem. O Fábio, ele mexeu com esse contato clientes, tá? E ele moveu. Deixa eu tirar um pouquinho o zoom para eu conseguir mexer aqui. Ele moveu o documento. Na verdade, ele criou, ó, no OneDrive da ESE. Então, você consegue até fazer isso aqui para ficar um pouco mais legível, ó. Trazendo para cá, o usuário Fábio, ele criou o contato clientes nesse destino aqui, ó. Say users Fábio, Garbuio, OneDrive, EasyWords, enfim, tá? É mais ou menos isso aqui, André. Eu não quero me estender muito, cara, porque pode ser que apareça alguma coisa realmente aqui confidencial da minha empresa. Mas essa é a ideia. Tá, eu acho que aqui deu para você entender. E aí ele vai trazer tudo, ó. Criou, renomeou, Sim. movimentou. Foca aqui na operação, ó. Aqui onde eu tô passando o É, mouse, tá bom? Respondido, André? Dá um ping aí, por favor. dá um joinha aí. O Marcos comentou: existe alguma função para os arquivos sensíveis não abrirem fora do meu domínio? Hum, não. Não, Marcos, não. Só para você entender, no momento que o documento está fora, tá, da sua empresa, fora da sua máquina, fora do seu servidor, etc., o Seixika ele não consegue fazer esse nível de proteção que você está pedindo, tá? É aquilo que eu comentei. Se fosse, por exemplo, um compartilhamento de tela, um Ndesk, alguma coisa do tipo, sim, eu consigo impedir que você que está de fora, né, você não vai conseguir ver o que eu estou fazendo. Eu consigo fazer isso. Agora, vamos supor que eu mandei meu documento para você, tá aí no seu e-mail, tá aí no seu downloads, na área de trabalho. Agora Já já era. enviou, né? Já Já foi, foi já enviado. tá em outro lugar, entendeu, Marcos? E ele não tem um filtro, só complementando aqui a pergunta, ou melhor, a resposta, ele não tem um filtro próprio para domínio. Então, olha, domínio da ESE. Se sair do domínio da ESE, ele vai bloquear. O que que é o domínio da ESE, né? Tem que entender. É um domínio de e-mail, a gente tá falando de um domínio de algum acesso, um FTP, alguma coisa do tipo. Então, dependendo do contexto da sua pergunta, a minha resposta curta seria não. Mas é aquilo, né? De repente se você quiser contextualizar um pouco melhor, a gente consegue avançar um pouco melhor aí com a sua pergunta, tá Vai bom? avançando também. Exatamente, Isso aí. exatamente. Perfeito, pessoal. Bom, e nesse caso também, Marcos, bacana depois talvez a gente fazer essa prova de conceito, se necessário, tá? Um teste também, porque aí a gente já vai explorando cada ponto, né? Isso aí. Que vocês têm em questão de projeto aí, tá bom? Tem que entender, obviamente, aquela questão do contexto em geral, né? Pra gente validar essa questão. Bom, a Tainá, ela mandou aí as redes sociais, tá bom, pessoal? Da Big Compre, tanto Instagram, tanto LinkedIn. Convido vocês a seguir, tá bom? Com as redes sociais para acompanhar o nosso sorteio, ok? Bom, pessoal, a gente não gostaria de se estender tanto, o bate-papo tá muito legal também, tá bom? Mas para finalizar, junto com o Alexandre, Alexandre, mais uma vez, tá? Opa, O sorteio, o pessoal vai notificar nas redes sociais, tá, pessoal? Mas ainda vai rolar ainda hoje, tá? No período da tarde, ok? Já para deixar pré-avisado aí para vocês, ok? Vai ter um vídeo lá que a gente posta sempre no Reels, ok? Bom,
Pessoal, gostaria de agradecer, tá bom? Disponibilidade de vocês. Acho que foi muito bacana o nosso bate-papo, tá? Alexandre, novamente, cara, sensacional, tá bom? Obrigado pela parceria aí de novo. E, pessoal, vai acompanhando todos os meses a gente faz um webinar relacionado às nossas soluções aqui da Big Company, tá bom? Então, todos os meses a gente tem uma novidade nova, traz um convidado especial aqui também. Então, é muito interessante vocês estarem participando também e compartilhando aí para os amigos de tecnologia também, ok? Ale, brigadão, hein, Opa, cara? Good. nada que isso, foi um prazer estar aqui com vocês, Perfeito. pessoal. Tamo junto. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Aguardo vocês. Tchau, tchau. Valeu.